Corpus Hermeticum, livro 2, de Hermes até Até, Discurso Universal, estudo do versículo 11 ao 17. Anteriormente nos estudos, Hermes Trismegisto argumenta que todo movimento ocorre em algo maior, em algo imóvel. Ele conduz Asclépios a refletir sobre a natureza do mundo, que é um corpo vasto e em movimento, e o espaço onde ele se move deve ser ainda maior de natureza oposta, ou seja, incorpórea. Esse espaço incorpóreo é identificado com Deus ou com uma essência divina. Além disso, ele explica que o movimento dos astros não é solidário, mas ocorre por forças opostas que geram equilíbrio. O exemplo das ursas, constelações que giram em torno de um eixo fixo, reforça a ideia de que há uma ordem na aparente oposição dos movimentos celestes. A discussão avança para a relação entre corpo e alma. Hermes explica que o movimento do mundo e dos seres vivos não vem de forças externas, mas de princípios internos, como a alma ou o intelecto divino. Ele refuta a ideia de que corpos inanimados possam mover outros corpos, enfatizando que é a alma que impulsiona o movimento e sustenta a vida. Por fim, Hermes rejeita a noção de vazio absoluto, afirmando que tudo o que existe está cheio de realidade e substância. O universo é permeado por um intelecto divino que contém e mantém a ordem de todas as coisas. Ele conclui que Deus não pode ser reduzido a um conceito compreensível, pois transcende toda definição, sendo a causa última de todas as coisas. Estudo dessa semana. Que dizes, ó Trismegistos, o ar não é um corpo? De fato, esse corpo não penetra através de todos os seres e não preenche todos pela sua extensão? Todo corpo não é constituído pela mistura dos 4 elementos? Todas essas coisas que dizes vazias são, portanto, repletas de ar. Se estão repletas de ar, são também dos 4 corpos elementares, e eis-nos diante de teu engano. Essas coisas que dizes plenas são vazias de ar. Seu espaço se encontra reduzido por outros corpos, de modo que não tem mais lugar para receber o ar. Essas coisas, então, que dizes vazias, devem antes ser chamadas de ocas, não vazias, pois o próprio fato de sua realidade estão cheias de ar e de sopro. Esta proposição é irrefutável. Ó Trismegistos, o lugar no qual então se move o universo, que dizemos que ele é, um incorpóreo, Asclépios. Mas o que é incorpóreo? Um intelecto que contém inteiramente a si próprio, livre de todo o corpo, infalível, impassível, intangível, imutável em sua própria estabilidade, contendo todos os seres, os conservando no ser, do qual são como os raios, o bem, a verdade, o arquétipo do espírito, o arquétipo da alma. Mas Deus, então, o que é? É aquele que não é nenhuma dessas coisas, mas se por outro lado é para essas coisas a causa de sua existência, para tudo e para cada um dos seres. Pois ele não deixou lugar algum ao não ser. A todas as coisas que existem vêm e são a partir de coisas que existem, e não a partir de coisas inexistentes. Pois não é da natureza das coisas inexistentes vir a ser, mas sua natureza é tal que elas não podem ser qualquer coisa, e em contrapartida as coisas que são não poderão vir a não ser, jamais. Que queres dizer com não ser jamais? Deus, então, não é intelecto, mas é a causa da existência do intelecto, e não é sopro, mas é a causa da existência do sopro, e ele não é luz, mas é a causa da existência da luz. De modo que é sob esses 2 nomes que preciso adorar a Deus, pois pertencem somente a ele e a nenhum outro. Pois nenhum dos outros seres chamados deuses, nem os humanos, nem os daimons podem, em qualquer grau que seja, ser bons, salvo Deus somente. Ele apenas é isto e nenhum outro. Todos os outros seres são incapazes de conter a natureza do bem, pois são corpo e alma e não possuem lugar que possa conter o bem. A amplitude do bem é tão grande quanto a realidade de todos os seres dos corpos, bem como dos incorpóreos, dos sensíveis e dos inteligíveis. Eis o que é o bem, eis o que é Deus. Não chame nenhuma outra coisa de boa, pois isto é impiedade, ou dê a Deus qualquer outro nome que esse único nome de bem, pois isso também é uma impiedade. Certamente, todos pronunciam a palavra bem, mas não percebem o que ela pode ser. Eis porque não percebem também o que é Deus, mas, por ignorância, chamam bons os deuses e certos homens, ainda que não o possam ser e nem se tornar. Pois o bem é o que menos se pode retirar de Deus, é inseparável de Deus, porque é o próprio Deus. Todos os outros deuses imortais são orados com o nome de Deus. Mas,
Deus é o bem, não por uma denominação honorífica, mas pela sua natureza. Pois a natureza de Deus é apenas uma coisa, o bem, e os dois juntamente formam uma única e mesma espécie, da qual saem todas as outras espécies. Pois o ser bom é aquele que tudo dá e nada recebe. Ora, Deus tudo dá e nada recebe. Deus é, portanto, o bem e o bem é Deus. A outra denominação de Deus é a de Pai, devido à virtude que possui de criar todas as coisas, pois é ao Pai que cabe criar. Também a procriação das crianças é tida pelas pessoas sábias como a função mais importante da vida e a mais santa, e se vê o fato de um ser humano deixar a vida sem procriar como o maior infortúnio e o maior pecado, e um tal ser humano é punido depois da morte pelos daimons. Eis a pena a que é submetido. A alma do ser humano que morre sem filho é condenada a entrar em um corpo que não possui a natureza de homem, nem de mulher, o que é objeto de execração por parte do sol. Por esta razão, Asclépios, deves guardar-te de felicitar o ser humano que não possui filhos. Contrariamente, apieda-te de sua infelicidade, sabendo qual o castigo que o espera. Mas isto basta, Asclépios, como conhecimento preliminar da natureza de todas as coisas. Fim do estudo de hoje. Se você quiser se unir à nossa comunidade de estudo do Corpus Hermeticum no WhatsApp, comente "Eu quero" nesse vídeo que lhe enviarei o convite. Todos são bem-vindos.